Bem-vindos ao canal Em Busca de Conhecimento Podcasts. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na jornada do herói, sabe? Explorando as ideias fascinantes do Joseph Campbell no livro dele, O Herói de Mil Faces. E aí, pessoal? Preparados para desvendar os mistérios por trás desses heróis de todas as partes do mundo, desde aqueles contos folclóricos até as grandes religiões, né? Mas antes de começar a desbravar essa jornada, acho que é importante a gente entender quem é esse tal de herói, né? Quais são os desafios, as lutas que ele enfrenta e como essa figura muda, se transforma em culturas diferentes, né? Essa é a grande questão. Que é incrível como, mesmo em contextos tão diferentes, o herói tá sempre buscando algo que vai além dele mesmo, né? Tipo, o rei Midas completamente obcecado por riqueza, ou, sei lá, o asceta budista em sua busca espiritual, até o xamã siberiano tentando se conectar com o mundo espiritual. Todos eles, no fundo, embarcam em jornadas, tipo, transformadoras. Esses exemplos que você trouxe mostram como esse conceito de herói vai além das culturas, né? Mas e essa ideia de jornada que o Campbell fala tanto? O que ele quer dizer com isso? Jornada. O Campbell usa essa analogia para escrever a aventura do herói, sabe? Com todos os perigos e desafios que aparecem no caminho. E tudo começa quando o herói sai da zona de conforto que ele chama de círculo protetor. Interessante. Parece que esse círculo protetor é tipo uma casca que precisa ser quebrada para a jornada realmente começar, né? É como se o herói tivesse que abandonar tudo que é familiar para se aventurar no desconhecido. Que sai. É nesse momento que ele encontra, tipo, figuras mitológicas. O ogro, a serpente, a deusa. Cada uma representando um desafio, uma tentação que ele precisa superar. Falando em figuras mitológicas, lembrei da figura feminina e o herói de Mil Faces. O Campbell descreve ela como um símbolo do destino do herói, né? Verdade. Ela pode ser a donzela em perigo, a noiva que ele precisa conquistar, ou até uma deusa poderosa que guia o herói. O legal é que, não importa a forma que ela assume, a figura feminina representa a força que impulsiona o herói, sabe? Leva ele em direção ao objetivo final. E a figura do pai. Qual a importância do reconhecimento do pai para esse herói? Me parece que essa aprovação, no fundo, valida a jornada, né? Sim, com certeza. O pai representa a ordem estabelecida. E quando o pai reconhece o herói, significa que ele finalmente encontrou o seu lugar no mundo, sabe? Tipo, ele se integrou num novo patamar dentro dessa ordem. Falando em lugar no mundo, o Campbell divide a jornada do herói em várias etapas, né? Ele precisa superar obstáculos, enfrentar seus medos e muitas vezes lutar contra forças que parecem impossíveis de vencer. É isso aí. A jornada do herói é um processo de transformação constante, tipo, desde superar obstáculos, como a clássica batalha contra um dragão, até a busca por algo extraordinário, como, sei lá, o elixir da imortalidade que a gente vê na história de Gilgamesh. Mas me diz uma coisa, o que acontece quando a figura do pai, ao invés de ajudar, vira um obstáculo na jornada? O Campbell também fala sobre essa possibilidade, né? Sim, ele mostra o pai como um possível rival, sabe? Representando a tirania, o desvio do caminho do herói. Um exemplo disso é a história do Jamshid, o rei que se deixou levar pela arrogância e acabou se tornando um tirano. A história do Jamshid é um alerta, né? Mostra que a busca pelo poder sem limites pode corromper até o herói mais nobre. Mas e a apoteose? Aquele momento crucial em que o herói vai além das suas limitações e se conecta com o divino, o que você me diz sobre isso? A apoteose é o auge da jornada. É a culminação de todos os seus esforços e sacrifícios, o momento em que ele atinge a iluminação, a sabedoria ou a imortalidade. Figuras como Avalokiteshvara, o Bodhisattva budista que escolheu adiar a entrada no Nirvana para ajudar outros seres. E Krishna, que transcendeu sua forma humana para mostrar a Juna a vastidão do universo. Exatamente. Essas figuras mostram a grandiosidade da apoteose e o impacto que ela pode ter no mundo. É como se o herói, ao ir além das suas próprias limitações, inspirasse a humanidade a buscar algo maior. É verdade, mas a jornada não termina aí, né? Tem a morte do herói, que na verdade é um renascimento, uma transformação para um novo estágio da existência. Sim. A morte do herói não é o fim, mas um novo começo. É tipo uma metamorfose, ele se liberta das suas antigas formas e renasce como algo mais forte, mais sábio. E a gente tem exemplos poderosos disso, como a descida de Inanna ao mundo inferior e o mito egípcio de Osíris. Os dois morrem e renascem, mostrando que a vida se renova eternamente. Esses mitos nos ensinam que a morte pode ser um portal para um novo nível de consciência, onde o herói se liberta dos apegos materiais e encontra a imortalidade espiritual. Que jornada incrível! Já exploramos bastante dessa aventura do herói, mas ainda tem muito mistério para desvendar. Verdade. E na próxima parte a gente vai se aprofundar nesse círculo protetor que você mencionou e como essa ruptura com o mundo familiar impulsiona a jornada do herói. E você aí de casa, o que achou dessa primeira parte da nossa imersão na jornada do herói? Qual etapa te impactou mais? Conta pra gente nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E aí, pessoal, prontos para continuar nossa imersão na jornada do herói?
Na última parte, a gente falou sobre a saída do herói do círculo protetor dele, né? Aquele espaço familiar que ele precisa deixar pra trás pra se aventurar no desconhecido. É, exatamente. E essa ruptura que me deixa curiosa, sabe? O que esse ciclo protetor significa de verdade? É só a zona de conforto do herói ou tem algo mais profundo aí? Boa pergunta. Esse ciclo pode ser visto como uma metáfora para a sociedade, com todas as regras, normas e expectativas, né? Quando o herói rompe esse círculo, ele tá, desafiando as convenções, se colocando à margem do sistema. Interessante. É como se ele virasse um rebelde, questionando tudo que era considerado certo e seguro. Mas será que essa marginalização é mesmo necessária para a jornada do herói? O Campbell acredita que sim. É justamente quando se aventura fora dos limites do conhecido que o herói encontra figuras e situações que o desafiam e o impulsionam a crescer. E essas figuras mitológicas, tipo o ogro, a serpente e a Deus, qual o papel delas nessa jornada? Cada uma representa desafios e tentações específicas, sabe? Entendo. Que o herói precisa enfrentar. O ogro, por exemplo, pode simbolizar a força bruta, a violência e os instintos primitivos que o herói precisa dominar. Faz sentido. É como se o herói tivesse que confrontar os próprios demônios internos para poder seguir em frente. E a serpente. Lembre que o Campbell fala dela como um símbolo de transformação e sabedoria ancestral. Exato. A serpente, com essa capacidade de trocar de pele, representa a renovação, a mudança, o poder da metamorfose. O herói precisa se adaptar, se transformar para sobreviver aos desafios da jornada. Que a deusa, que mistérios ela esconde? A deusa é uma figura complexa e fascinante. Ela representa a força feminina, a fertilidade, a natureza, o mistério da criação. Ela pode ser uma aliada, guiando o herói, ou uma tentação, levando ele para o caminho errado. É incrível como esses arquétipos presentes em tantos mitos e lendas ainda ressoam na gente hoje em dia, né? Sem dúvida. Eles representam forças e desafios universais que todos nós enfrentamos na vida. E por falar em desafios, lembrei da importância do reconhecimento do pai na jornada do herói. Você falou que o pai representa a autoridade, a tradição, a validação social. Isso aí. O reconhecimento do pai é um passo importante para o herói, porque simboliza a aceitação das conquistas e da transformação dele. É como se ele recebesse a bênção da sociedade para seguir o próprio caminho. Mas o Campbell também alerta para o perigo do pai se tornar um obstáculo, né? Como no caso do Jamshid, o rei que se deixou dominar pela tirania e acabou perdendo tudo. Verdade. A história do Jamshid serve de alerta para gente. Mostra que a busca pelo poder sem limite, a falta de humildade, podem corromper até o herói mais nobre. É uma lição importante sobre os perigos da arrogância e da ambição desmedida. E mudando um pouco de assunto, o que você pode nos dizer sobre a apoteose? A apoteose é o ponto alto da jornada do herói, o momento em que ele vai além das suas limitações humanas e se conecta com o divino, atingindo um novo nível de consciência e sabedoria. Lembro dos exemplos incríveis de apoteose que você citou, como Avalokiteshvara, o Bodhisattva budista que escolheu adiar a entrada no Nirvana para ajudar outros seres, e o Krishna que revelou sua forma cósmica para o Arjuna. É isso aí. Esses exemplos mostram a grandiosidade da apoteose e o impacto que ela pode ter no mundo. O herói, ao se conectar com o divino, vira um farol de luz, inspirando a humanidade a buscar algo maior. Mas a jornada não termina na apoteose, né? Ainda tem a morte do herói, que, como você explicou, representa um renascimento, uma transformação para um novo estágio de existência. Isso mesmo. A morte do herói é um momento crucial de desapego e libertação. É como se ele abandonasse sua forma antiga para renascer em algo mais forte e mais sábio. E essa morte simbólica pode se manifestar de várias formas, né? Superar um trauma, o fim de um relacionamento, a perda de algo importante. Com certeza. É um processo doloroso, mas necessário para a gente renascer para uma nova vida, para um novo nível de consciência. A jornada do herói é tipo um ciclo constante de morte e renascimento, de transformação e superação. E depois da morte, acontece. O herói volta para o mundo comum. Exatamente. É nesse momento que ele precisa integrar tudo o que aprendeu na aventura de volta à vida cotidiana. É um momento crucial, porque ele precisa se readaptar e usar a experiência para transformar o mundo ao redor. Lembro de exemplos como Taliesin, o bardo galês, que desafiou a corte com seu conhecimento ancestral, e o Jesus, que voltou depois da crucificação para revelar a natureza divina para os discípulos. Mas como o herói consegue se readaptar depois de tudo que viveu? Essa é a grande questão. O retorno do herói nem sempre é fácil. Ele volta transformado, com uma nova visão de mundo. Nem sempre a sociedade está pronta para acolher essas mudanças. É como se ele voltasse falando uma língua que ninguém mais entende, né? Trazendo uma mensagem de outro mundo, mundo de possibilidades e transformação, mas encontra resistência e incompreensão. Exatamente. Isso leva a gente a uma reflexão importante. Será que a jornada do herói termina com um retorno? Ou será que ela continua de forma mais sutil na vida cotidiana? Essa é uma pergunta que fica martelando na cabeça. Será que a jornada do herói se repete em cada nova experiência, em cada novo obstáculo? É bem possível.
Os arquétipos da jornada do herói, tipo o chamado para aventura, a superação de obstáculos, a conquista da recompensa e o retorno transformado, podem aparecer em várias áreas da nossa vida, desde os relacionamentos até as conquistas profissionais. E a morte do herói? Será que ela também se repete ao longo da vida, simbolizando a necessidade de desapego e transformação? Com certeza. A morte do herói pode representar a superação de velhos hábitos, crenças limitantes, relacionamentos tóxicos, até a perda de algo importante. É doloroso, mas é necessário para renascer para uma nova vida, para um novo nível de consciência. É fascinante pensar que a jornada do herói não se limita a mitos e lendas, mas está presente na vida de cada um de nós, né? Em cada desafio, cada obstáculo que a gente vence. Exatamente. Quando a gente reconhece os arquétipos da jornada do herói na nossa própria vida, a gente encontra força, coragem e inspiração para enfrentar os desafios e alcançar nossos objetivos. Jornada incrível, mas ainda tem muito para explorar. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar nesse retorno do herói e como ele pode impactar o mundo ao seu redor. E você aí de casa, o que achou dessa segunda parte? Quais reflexões te marcaram? Compartilhe as suas ideias nos comentários e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! A gente viu na última parte como a volta do herói, né? Pode ser um momento complicado, cheio de obstáculos que ele nem esperava. Pois é, e esses obstáculos muitas vezes aparecem porque é difícil integrar as experiências da jornada de volta ao mundo normal, né? O herói volta mudado, transformado, e nem sempre as pessoas são prontas para entender, para aceitar essas mudanças. Como se ele voltasse de um lugar totalmente diferente, com uma mensagem importante, mas encontrasse, sei lá, pessoas que não querem ouvir, que não estão abertas para essa mensagem. É isso aí. É como tentar explicar a beleza de uma música, sei lá, uma sinfonia para alguém que nunca ouviu música na vida. A experiência da jornada é tão profunda que vai além das palavras, sabe? E essa dificuldade de se fazer entender me faz pensar, será que a jornada do herói termina mesmo quando ele volta? Ou será que ela continua de algum jeito no dia a dia? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder, né? Afinal, a vida é um ciclo, né? Cheio de desafios, superações e transformações. E se a jornada do herói for um reflexo disso, se repetindo em cada nova experiência que a gente vive. Faz sentido. Pensando bem, os elementos da jornada do herói, tipo o chamado para aventura, a superação dos obstáculos, a recompensa e a volta transformada, eles podem aparecer em várias áreas da vida, né? Nos relacionamentos, na carreira. Com certeza. Cada desafio que aparece, cada obstáculo que a gente supera, pode ser visto como uma mini jornada do herói. E o legal disso é que a gente vira o protagonista da nossa própria história. A gente que escreve a nossa transformação. E a morte do herói? Veja que ela também se repete durante a vida, mostrando essa necessidade de desapego e transformação. Sem dúvida. Essa morte simbólica do herói representa a necessidade da gente abandonar velhos hábitos, crenças que nos limitam, tudo aquilo que impede a gente de evoluir, né? Pode ser doloroso, como o fim de um relacionamento, perder um emprego ou até superar um trauma. Mas justamente passando por essa morte simbólica que a gente consegue renascer para uma nova vida, para um novo jeito de ver o mundo. É isso aí. A jornada do herói ensina que para a gente transformar, precisa ter coragem de largar o que não serve mais e se abrir para o novo, para o desconhecido. E essa jornada não é só para heróis de histórias, né? Ela está presente na vida de todo mundo, em cada desafio que a gente enfrenta, em cada passo que a gente dá em busca do nosso potencial. Verdade. E quando a gente reconhece esses elementos da jornada do herói na nossa vida, a gente encontra força, coragem, inspiração para superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos, né? Que jornada incrível, hein? Desvendamos os mistérios da jornada do herói, exploramos os desafios, as vitórias e principalmente a transformação. E o mais legal é perceber que essa jornada não fica só nos livros, ela faz parte de cada um de nós. E você que está acompanhando a gente, o que achou dessa imersão na jornada do herói? Qual parte marcou mais? Conta pra gente nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.